Oi, gente, nessa noite mais uma vez, né, rogamos a Deus que não intua nesse nosso estudo da Gênese de Kardec que estamos fazendo. Hoje nós vamos ter o nosso estudo de número 9. Ontem eu postei um escrito 7, mas hoje eu corrigi 8, tá? Então hoje seria o 9. Estamos ainda no capítulo 1, Caracteres da Doutrina Espírita. Por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da revelação divina porque foi providencial o seu aparecimento, e não o resultado da iniciativa, nem de um desígnio premeditado do homem, porque os pontos fundamentais da doutrina provém do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca das coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmo e que lhes importa conhecer. Hoje os homens estão aptos a compreendê-las. Sabe aquelas coisas difíceis que nós, como espíritos encarnados, sempre tivemos dificuldade de compreender? Aquelas coisas assim que a gente pensava, como que pode nascer uma criança sem perninha, como pode nascer uma criança com uma doença grave, com anencefalia, né, sem cérebro, como pode pessoas nascerem em palácios e outras pessoas nascerem em um lugar onde que não tem nem comida, naquela desnutrição e as criancinhas morrendo, bebês porque não tem alimento. Sabe, a compreensão dessas coisas que muitos de nós pode considerar muitas vezes que Deus, né, é injusto de permitir isso. Mas não. A doutrina espírita vem esclarecer isso para a humanidade. E aqui, como está sendo colocado, quem vem esclarecer isso para nós são espíritos de grande sabedoria. São espíritos que passaram por processos muito parecidos com os nossos. Longos milênios de aprendizado até se tornarem perfeitos, como Deus propôs. E aí, quando eles chegam a esse estágio, né, de perfeição como Jesus, ou chegam a estágios de não precisarem mais reencarnar para expiar seus erros, né? Não precisam mais de provas, são capazes de amar sem necessidade de provas. Então aí eles estão aptos a nos ensinar, e aí eles vêm e começam a trazer para nós do mundo espiritual as grandes lições, que foi o que aconteceu aqui na obra que estamos estudando. Então vamos. Porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que lhes importa conhecer. Hoje os homens estão aptos a compreendê-las. Então, viram essa afirmativa? Nós já não, há muito tempo atrás a gente não estava ainda pronto para receber, né, essas informações, porque a gente ainda engatinhava, né, no conhecimento. Mas depois de tantos milênios, né, reencarnando, depois da revelação de Moisés, depois de Jesus, agora nós já estamos considerados aptos para receber esses ensinamentos, não é verdade? Então vamos lá. Participa da revolução científica, por não ser esse ensino privilégio de indivíduo algum, mas sim ministrado a todos do mesmo modo, por não serem os que os transmitem e os que recebem seres passivos, dispensados de trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas ao contrário, recomendado. Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos, que os espíritos lhe põem sob os olhos e das instruções que lhe dão.
Instruções que o homem estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele próprio as ilações e aplicações. Em uma palavra, o que caracteriza a revelação espírita é ser de origem divina e da iniciativa dos espíritos, tendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Então, quando chegou para nós, pela grandeza de espírito de Allan Kardec, esses ensinamentos vindos do alto, né? Pelo Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Livro dos Espíritos, e hoje que a gente está estudando aqui da Gênese, o Céu e o Inferno e outras obras, nós vamos perceber que teve que ter alguém, né, gente, para compilar essas informações. Tivemos médiums, né, que recebiam ali as comunicações, tivemos pessoas de grande responsabilidade, né, para transformar isso, né, em livros, né, porque senão não chegaria até nós, né. Para Kardec foi difícil? Foi, mas a gente sempre está brincando quando a gente estuda as cartas de Paulo. Você imagina quando fazia tudo na mão, né, o pessoal escrevia tudo, manuscrito, os evangelhos, né? A gente viu como é que foram feitos, tudo passando de boca em boca, tirando cópia na mão mesmo, porque não existia papel carbono, não existia xerox, né, gente? Então, no tempo de Allan Kardec, foi mais fácil, né, de divulgar, porque já existiam as gráficas e tudo, então dava para fazer os livros. Hoje, nós não temos desculpa para não multiplicar os ensinamentos divinos. Multiplicar por redes sociais, por WhatsApp, igual eu faço aqui no YouTube, né, gente? Então, é de muita importância a gente divulgar as coisas de Deus, não é verdade? E agora vamos lá. Como meio de elaboração, o espírito procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O Espiritismo os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. No começo, né, gente, quem já está acostumado a conhecer a doutrina espírita sabe que os espíritos começaram a se manifestar de uma forma do fenômeno, né? Que as mesas giravam, as mesas flutuavam, as pranchetas buscavam as letras e formavam palavras, formavam frases, né? E não em um ambiente de, né, igual a gente é hoje, num ambiente de doutrina espírita, era nos salões mesmo, que as damas da sociedade buscavam ali para se divertir, mas é exatamente o momento que a espiritualidade encontra de mostrar que existia algo além, né? E aí eles buscaram ali por essas observações a causa por trás daqueles objetos que se moviam, né? E aí realmente foi comprovado que havia uma inteligência, né, espiritual ali por trás desses fenômenos. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação, não produto de imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que os seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então acreditou-se que esse método também era aplicável à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Então, gente, espiritismo não é imaginação, não era fruto de imaginação, né? Não tinha nada de eu acho. Ah, eu acho que a mesa mexe por isso, por isso, por isso. Ah, eu acho que eu estou agora ouvindo a intuição de um espírito, então eu vou escrever uma carta, uma psicografia. Não, gente, é tudo muito bem observado, né? Então, vamos supor, quantas vezes Chico Xavier psicografou cartas, né? Dos filhos das mãezinhas que tinham
né, perdido eles aí em tenra idade, né, quando eram jovens, aí eles mandavam cartinhas falando de fatos que só eles conheciam, né, a assinatura idêntica, a letra idêntica. Então, essa observação, essas coisas a gente vai percebendo que o mundo espiritual não é uma experiência de achismo, né? O mundo espiritual é uma verdade que pode ser comprovada. Então é isso. Amanhã a gente volta com mais um estudozinho. Eu espero que vocês estejam acompanhando, tá? Porque desse lado aqui eu estou estudando e estou compartilhando, né? Esse alimento espiritual com vocês, para que a gente possa sempre evoluir e crescer juntos. Muito obrigada. Boa noite.